Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje eu venho trazer uma das propostas de solução para os 4 desafios que eu deixei no momento anterior. Então criei um HTML só fazendo um link para o nosso arquivo JS externo. Criei também um arquivo CSS para poder fazer algumas formatações, para poder deixar o conteúdo mais atrativo visualmente. Vou deixar os arquivos todos na descrição. E eu fiz uma formatação dos conteúdos. Fiz, por exemplo, o primeiro desafio como se fosse um card. Fiz o segundo como se fosse um bloquinho ali de citação. Fiz o terceiro só com uma caixinha, um box, só para poder ter um efeito. E fiz o quarto também como se fosse um card ali descritivo. Então, no nosso código aqui do JavaScript, para o desafio 1, eu criei uma variável para cada conteúdo, utilizando aqui a palavra reservada let. Fiz a atribuição dos valores, até aqui nenhum mistério, e utilizei o document.write com template string para poder escrever conteúdos HTML. Isso aqui que eu fiz é um negócio assim, hard code, não seria interessante a gente fazer assim, né? O ideal seria a gente focar a atenção em colocar os conteúdos do JavaScript mesmo aqui. Essa parte do HTML, o ideal é que ela já tivesse sido feita aqui na página mesmo HTML e usar o JavaScript para poder manipular esse conteúdo. Só que a gente ainda não trabalhou com seletores de conteúdo. Como a gente não trabalhou ainda com a seleção de conteúdo da página HTML, então eu não teria como propor isso para vocês. Tá? Depois que a gente vê como selecionar conteúdos da página HTML, utilizando os métodos que manipulam a DOM, que é a estrutura do documento HTML, então a gente poderia fazer algo mais elaborado. Por enquanto eu fiz aqui algo bem simples mesmo. Eu criei uma divisória com a class card, coloquei um título H2, inseri uma imagem e coloquei um parágrafo para cada um dos conteúdos, para que os conteúdos fiquem um abaixo do outro. E daqui eu finalizei a divisória. Então a nossa class card tem um título H2, uma imagem e tem parágrafos. Então aqui no CSS, por exemplo, eu fiz a formatação do card, fiz a formatação do título H2, fiz a formatação da imagem. Trabalhei aqui, no caso, o tamanho da imagem, a largura é fixa, tem 280 pixels. Então, como resultado, a gente tem aqui um card, como se fosse um card do nosso lutador aí, do Fedor, que era um lutador russo aí, que participava de vários eventos, ficou muito conhecido no evento chamado Pride. E o desafio 2, eu criei uma constante para armazenar cada conteúdo, dia, mês, ano, frase do dia e autoria, sendo que no caso da data, o JavaScript tem ferramentas e recursos que permitem a gente pegar a data atual, a hora atual, permitem a gente pegar a data e a hora em um formato específico. Só que aqui a gente está vendo só para poder fortalecer o conceito de como é que eu crio uma constante para armazenar um conteúdo. Daí eu utilizei o mesmo document.write para poder fazer a escrita de uma divisória da class citação com o título H2, com o título H3, com um bloco de citação, com um parágrafo e com um fechamento. E utilizei aqui o conceito de template string para concatenar os conteúdos de texto com os conteúdos das variáveis, com as tags, com as variáveis que eu tenho aqui no caso que são constantes. Então até aqui nenhum mistério. Citação, H2, H3, bloco de citação. No CSS eu fiz as formatações exatamente disso aqui em class citação, em citação H2, citação H3, citação bloco quote e citação P, que é do parágrafo. Então nós temos aqui a citação com uma formatação e tem aqui uma imagem de fundo. Eu coloquei basicamente uma imagem de fundo. Então essa fonte que está aqui e esta fonte que está sendo utilizada, eu trabalhei importando elas lá do Google, tá? Então foi a fonte Roboto, que é a fonte mais quadrada, e a fonte Special Elite, certo? Aquela que parece lá de máquina de datilografia. O desafio 3 foi só uma formatação básica aqui que eu fiz. Se vocês observarem no JavaScript, desafio 3, eu criei um array chamado meses do ano, utilizando aqui a palavra reservada let, e eu só coloquei 3 meses mesmo, janeiro, fevereiro e março. Eu poderia colocar os 12 meses sem problema. Utilizei o document.write, o conceito de template string para poder concatenar todos os conteúdos e fiz aqui a escrita utilizando o array meses do ano na posição 0, o array meses do ano na posição 1, o array meses do ano na posição 2, mas se tivéssemos aqui 12 meses, com certeza seria sofrível escrever isso aqui na mão, né? Hard code. O ideal é a gente utilizar um laço de repetição para poder fazer a escrita e navegar por esse array para poder escrevê-lo em tela. Isso daí é o mais correto, o mais adequado ou recomendável. Então,
não tem nenhum mistério aqui. O resultado lá em tela, nós já vimos aqui, eu fiz só uma formatação básica mesmo, não tem nada de muito especial. Já esse aqui de baixo, eu pedi para que vocês criassem um objeto. Então, let jogo recebe entre chaves o nosso objeto, que tem como propriedades ou atributos, no caso aqui propriedades ou atributos, título, atribuí o nome, desenvolvedor, coloquei lá quem desenvolveu, ano lançamento, coloquei o ano, sendo que eles são separados por vírgula, sendo que o último pode ou não ter vírgula aqui no final, não é obrigatório. Daí utilizei o mesmo document.write para poder escrever uma classe chamada jogo, um título H2, um span para cada um desses textos aqui, título, desenvolvedor e ano lançamento, e um parágrafo para armazenar os conteúdos mesmo que vêm dos nossos atributos ou propriedades do nosso objeto jogo. Então até aqui a gente tem um código relativamente simples para que a gente possa fazer a exibição desses conteúdos. E aqui é basicamente a formatação do CSS. Se a gente olhar lá o CSS, depois de citação, meses, eu criei aqui para a classe jogo, fiz a formatação utilizando uma imagem de fundo que eu baixei na internet. Fiz uma formatação para o H2, para o span, para o parágrafo, basicamente é isso. A questão do HTML e do CSS, ela é muito flexível. Mais para frente a gente vai aprofundar nos conceitos de uso do JavaScript, nós vamos aprender a manipular o HTML e manipular o CSS utilizando o JavaScript. Ou seja, o JavaScript vai ser a nossa ferramenta essencial para manipulação e controle do conteúdo de toda a nossa aplicação. Então o HTML vai estruturar, o CSS vai formatar, só que a gente vai ter o controle de tudo isso por meio dos nossos programas feitos utilizando o JavaScript. Na próxima aula a gente aprofunda mais os conceitos do curso de JavaScript. Essa parte de hoje vai ficando basicamente por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!